Muito bom. Eu queria iniciar essa aula mostrando alguns, alguns sinais, alguns emblemas que simbolizam também, querendo ou não, representam alguns sinais. E daí eu sei que são conhecidos de vocês, e eu gostaria que vocês me falassem aí do que se trata esses símbolos aí, quem é o personagem, se vocês conseguem identificar. Vamos lá, o primeiro, quem se arrisca? Homem-Aranha. Quem é? Não ouvi, Carol. É o Pantera Negra? Aí, Jair, Pantera Negra, muito bem. E o segundo? Super-Homem. Vai, Super-Homem. E o terceiro? Esse é mais difícil, né? É o Flash? É o Flash, muito bem, André. E o último lá embaixo? Mulher Maravilha, eu acho. Mulher Maravilha, muito bem, André. Muito bem. Esses emblemas, você já conhece a história, né? Desde quem gosta de quadrinho. E aí vocês devem estar perguntando, mas irmão, mas o que isso tem a ver com a nossa aula, né? Tem algumas coisas a ver que vocês vão entender. Aí eu quis colocar algumas coisas aqui que representam esses sinais ou esse emblema. Por exemplo, esse sinal aí do Pantera tem uma história, né? Ele é conhecido mundialmente por representar a luta antirracista, né? E foi consagrado há mais de meio século por um grupo que combatia a discriminação racial nos Estados Unidos. E eles eram conhecidos como os Pantera Negra. Legal, né? Não sei se vocês sabiam disso. O emblema do Superman, ele representa a origem, esperança e responsabilidade e a eterna luta pela justiça. Isso retrata muito no filme, né? E o Flash? O que simboliza esse? Vocês sabem o que simboliza esse raio? Olha aí, lê pra gente aí, Adriele. O símbolo de relâmpago captura perfeitamente a essência dos superpoderes do Flash. É uma representação gráfica da frase velocidade da luz. Bem, né? Velocidade da luz. E da Mulher Maravilha? O que será, né? E aí da Mulher Maravilha? É um desenho de um W, né? Estilizando uma águia. Simboliza força, liberdade e justiça, né? Então, a gente vê que qualquer coisa, quando ela é criada ou ela é desenvolvida, que sejam com modelos de desenhos ou símbolos, sempre alguém pensou em alguma coisa para poder retratar isso nesse desenvolvimento, né? Muito bem, obrigado, vocês foram muito bem. E esses aqui? Vou piorar agora a vida de vocês. E esses aqui? Vocês conhecem algum símbolo desse aí? Eu conheço a maioria. Conhece a maioria? Nossa, diz alguns aí. Ah, o símbolo do cristianismo, do judaísmo, Cristianismo, um símbolo hindu ali, né? O símbolo do islamismo, a cruz ali do Vasco da... a cruz de Cristo que o Vasco da Gama usou. muito bem. Em Yang, e aquele último símbolo ali que é...
geralmente representa algo perigoso, né? Muito bem. É isso mesmo, né? Legal, é isso mesmo. Cristianismo, tudo que você falou, a estrela de Davi ali em cima, né? É, então, isso aí foi desenvolvido e por trás disso sempre tem uma história ou um fundamento ou uma ideologia no qual foi desenvolvido, né? Ou aconteceu alguma coisa, por exemplo, esse Yang, né? Que as duas cores aí. É, os chineses têm um significado muito, muito interessante, né? A gente vê que a cor preta, ela é a feminilidade, e a cor branca com pontinho preto já é a masculinidade, e tem os opostos, mas ao mesmo tempo elas se completam. Elas fecham um círculo e elas se completam. Então, eles têm uma cultura muito voltada para isso também. Muito bem. Isso aqui é familiar para vocês? Simboliza isso aí, essa figura. É os 12 reinos. As 12 tribos de Ah, ah, Israel? Isso, né? Os 12 bois que representam cada tribo, né? Seja bem-vinda, Carol Reis. Chegou a Carol. Boa noite, Juliana. E aí existe um fundamento, né? Isso é muito conhecido, muito familiar para nós hoje em dia, tá? Só que cada boi desse, que representa uma tribo, também cada tribo tem o seu símbolo, né? Tem Rubens, Simão, Levi, Naphtali, Dan, e assim vai. Gade, Assé, Isacar, e assim por diante. Cada um com o seu significado. Eu queria trazer aqui para vocês o que representa cada um. Só para a gente pincelar rapidinho, eu vou deixar para vocês na aula, vocês podem depois dar uma olhada mais calma. Por exemplo, o Rubem lá, aqui o Rubem é uma palmeira, né? Olha aqui o Rubem, o primeiro aqui é uma palmeira, né? Significa isso aí, olha, impetuoso, né? É a primogenitura dele, e assim vai. Simeão é uma casa ou uma cidade, significando ligado à violência, sua espada, é chamado de instrumento de violência, Simão. Para ele tudo era briga. Levi, olha aí o Levi. Levi é um tabernáculo, né? Você pode ver lá, significa o que? Eles eram responsáveis pelas tarefas sagradas, né? Foi aquela tribo que recebeu o serviço do templo. Eles que faziam tudo. Judá, Judá aí, olha, Judá aqui, ó, leão, né? Responsável por tarefas, Judá, o leão, tribo dos reis e do Messias. Cetro, não se afastará dela. É o leão. Isacar é sol e lua ou um jumento, significando forte, trabalhador, sujeito ao serviço. Zebulon, navio ou porto, né? Aqui, ó, navio ou porto, aqui o Zebulon aqui embaixo. E viveria no litoral e teria relação com o comércio, né? Naphtali, uma gazela, significa agilidade, beleza, beleza, né? Proferia palavras formosas. A séria, uma tenda. Aqui, olha a tenda, né? Cadê? Sabotei. Né? Guerreiro que prevalece simboliza proteção e expansão. José, pão, trigo ou árvore. Significa prosperidade, favor, riqueza, material. Tudo a ver com José, né? Benjamim é o lobo, significando guerreiro feroz, amado do Senhor, né? E era amado do pai dele também, né? O caçula.
E Manassés e Efraim, que ganharam através aí de José, né? Manassés é o boi selvagem, o touro, significa grande povo, junto a Efraim, né? Fechar essas nações. E Efraim, o unicórnio, cavalo ou leão, significa multidão das nações, papel central da restauração, né? A vocês aí que já tem mesmo patriarcal, vocês têm aí a tribo Manassés ou Efraim, porque a maioria dos americanos, tanto norte, central e daqui do sul, vieram da tribo de José, né? Praticamente foi que povoaram aqui as Américas. Certinho? Então, isso são. Cada símbolo desse tem um significado, uma história. Não é à toa que foi criado e inspirado, né? E aí, nós entramos então definitivamente na nossa aula. E como a gente usa então o simbolismo para a gente entender melhor o poder redentor de Cristo? Porque vocês sabem que nas Escrituras a gente aprende muito sobre isso, né? Simbolismo. Aonde nós estivermos hoje, no templo, é tudo simbolismo. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. Então, a gente vai ver um pouco nessa aula como é que esse simbolismo a gente pode sentir o poder de Jesus Cristo, né? E aí tem essa figura aqui, quando o anjo aparece, né? A quem? O que essa figura representa? Está dizendo o que essa figura? Nossos primeiros pais, né? Alguém lembra aí que momento é esse em que o anjo aparece para eles? Faz uma pergunta É, irmão para Adão. Moisés, Isso. irmão Moisés, Oi. aquela situação, é o Bruno aqui que está falando. Ô, Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Esse é aquele momento em que o anjo apareceu para o Senhor e perguntou para Adão por que que ele oferecia sacrifícios ao Senhor. E ele respondeu, não sei, exceto que o Senhor me mandou. É isso? Isso, exatamente. Exatamente. Esse é o episódio, né? Então, Adão ele não sabia por que que ele fazia. Até então, só queria ser obediente, né? Só estava sendo obediente. E não ainda tinha aprendido muito que isso representaria alguma coisa importante na vida dele. Então, aí nós temos aqui algumas escrituras. João, Elamã, Malaquias, João de novo. E temos Cristo no centro. Alguns simbolismos que retratam o Salvador. Água, luz, rocha, sol e um pastor. Não é isso? Vocês conseguem me dizer algo que vocês já estudaram, que quando vocês olham esses emblemas, esses símbolos que foram tratados nessas escrituras, se referindo a Cristo, o que que isso o que que leva vocês pensarem que tem uma relação com Cristo? Pode escolher qualquer uma delas aí. Aí vocês vão ter que lembrar em alguma história das Escrituras ou alguma passagem. Por exemplo, a rocha. Por que Cristo foi comparado a uma rocha? Lá ela mandou 5:12.
nos ensina sobre isso? Tem a luz. Em que sentido Cristo é comparado à luz? Por quê? Por que usaram a luz? Por que João usou uma luz? Por que João usou a água? Hum? Ainda mais. Por É, que acho que usar. Eu ia falar sobre a questão da luz, desculpa. a Acho que ele luz? usa a luz porque na escuridão ninguém consegue andar, ninguém consegue se guiar, né? Então a luz nos guia para o caminho correto. Correto, né? Significa então que Cristo, ele ilumina o nosso caminho, né? E a gente vai sempre vai saber onde nós estamos andando e pisando, se nós estivermos com ele. Ele é a luz. Ele vai clarear, iluminar a nossa vida. Muito bem, obrigado. Mais alguém me deu um exemplo desses símbolos aí? Como é que Cristo pode ser a água? Como é que Cristo pode ser a rocha na nossa vida? Como é que ele pode ser um bom pastor? Eu acho que ele é a rocha por causa do evangelho também, que eles são um alicerce firme para nós. Muito bom, perfeito, perfeito. Cristo, ele é a rocha porque ele é um alicerce firme, né? E ela mandou e fala que se nós estivermos sobre a rocha ou construirmos nossa vida sobre a rocha, seguro nós sempre estaremos, né? Não cairemos. Muito bem, obrigado. Muito bem. A água, a gente sabe que Cristo, ele ensinou muito sobre que ele era água viva, né? Lembra da mulher do poço? Se vocês lembrassem da mulher do poço, vocês iam falar justamente da água, né? Ele é água viva, né? E essa água, se nós guardarmos os mandamentos, vivermos aquilo que a gente tem tanto aprendido, esse essa água, as escrituras falam que elas vão se tornar uma fonte, né? Que jamais seca, uma fonte para a vida eterna. Fala, Alisson. Eu tava aqui no Salmo 1, 23, né? Que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Uhum. E, e quando eu tava lendo esse parágrafo, né? Que o Senhor é nosso pastor, né? Que quando a gente tá no caminho certo, trilhando junto com ele, com certeza não faltará nada na nossa mesa, né? Sempre quando a gente fala assim na oração, né? Abençoa esse lá que não tem nada de comer, né? Que possa abençoar com alimento, né? E também, quando a gente anda com ele, nada, nada faltará na nossa mesa e também nosso questão é, financeira também. Quando a gente anda com ele, com certeza a gente sente assim, né? Que nada faltará na nossa mesa e nosso fundo financeiro também. Perfeito, né, Alisson? Isso aí. A gente sempre vai estar, a gente sempre vai fazer parte do aprisco, né? É a nossa meta. Eu e vocês estamos dentro do aprisco. Muito bem, muito bom. Aí deixei esse aqui por último. Lá em João 6:48 fala sobre o pão, né? Existe alguma coisa que vocês lembram que isso remete a Cristo? O símbolo do pão? Acho que o ponto tem um significado muito interessante. O pão, ele é aquilo que mata a nossa fome, né? Então,
levando para o lado de Jesus Cristo, seria ele que mata a nossa fome que nós temos por Deus e ele que preenche esse vazio que seria, Muito que bom. representa essa fome, né? Perfeito, muito bom, né? Muito bom. Perfeito, é isso mesmo. Ele, como pão, é o nosso alimento. Quando nós buscamos Cristo, nós estamos nos alimentando a cada dia. Vai saciar a nossa fome espiritual, né? Muito bem. Então, nesse mundo de símbolos que nós acabamos de ver agora, o que posso, eu e vocês, o que nós podemos aprender por meio dos símbolos do sacrifício de animais, né? E aí, esse irmão Joseph Field McConkie e o Donald W. Perry, eles falaram o seguinte, deixa eu ver, Carol Reis, consegue ler para nós um símbolo? Qual é a parte para ler, Moisés? Um Um símbolo? símbolo, um símbolo do evangelho, isso. Um símbolo do evangelho pode ser um objeto, um evento, uma ação ou um ensinamento que represente uma verdade espiritual. Os símbolos permitem-nos dar forma conceitual e ideias e emoções que de outro modo não poderiam ser expressas em palavras. Eles nos levam para além das palavras e nos proporcionam eloquência na expressão de sentimentos. Bem, né? Então, eu lendo isso, eu sei, eles foram muito felizes em se expressarem dessa forma, né? Sobre a importância dos símbolos na nossa vida. Na verdade, isso já é desde muito tempo, né? Na verdade, desde quando primeiro o homem pisou na Terra, porque Adão, ele também teve que aprender sobre os símbolos, né? E todo o símbolo, ele tem um ensinamento, como a gente já viu, por trás dele. E possa ser qualquer coisa, possa ser até um escudo de um clube, do coração de vocês. Lá tem uma história, porque quem criou, botou letra, botou um emblema, ele vai ter que explicar o que significa aquele emblema, aquela criação, porque aquela letra, né? Então, o mesmo, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais sobre os símbolos que está ao nosso acesso e que nós estamos aprendendo na igreja desde quando nós aceitamos o batismo, né? Então, o batismo ali já é um símbolo, já tem simbolismo ali, né? Representação muito nítida, que nos leva e nos remete ao Salvador, em um convênio, né? Por assim dizer. Muito bem, obrigado, Carol. 1 Pedro 1,19. Carol Silva e a Juliana. A Carol vai ler 1 Pedro 1,19, se tiver com áudio, tudo bem aí. E a Juliana, Alma 34:36. Vamos lá, Carol. Mas, pode começar? Pode, toda sua. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, imaculado e incontaminado. Bem, Juliana. E isto eu sei, porque o Senhor disse que não habita em templos impuros, mas no coração dos justos ele habita. Sim, e disse também que os justos se sentarão em seu reino para não mais sair. Suas vestimentas, porém, deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Bem, então, olha só o que essas duas escrituras estão tratando aí. É, Quando vocês leram essas escrituras, aí é para todo mundo, aqueles que observaram, ou só pode até ler agora, se vocês quiserem, para vocês mesmos. E aí eu gostaria que vocês olhassem a figura e o que a figura de Adão e Eva fazendo um sacrifício tem a ver
com a figura de cima, Jesus Cristo lá no Getsemane. Qual a representatividade que Adão e Eva tiveram que fazer aí que tem a ver com o que Cristo fez lá em cima? Tem uma palavra nessas escrituras, né? Em ambas as escrituras, é, tem uma palavra que remete a essa igualdade aí de pensamento, de propósito. Eu não sei se está certo, né? Mas eu Vamos acho lá. que a pureza do cordeiro está relacionada com a pureza que o Jesus Cristo tem também. Muito bem, André. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O cordeiro, simbolismo de um cordeiro imaculado, perfeito, né? Aí era sem mancha, tinha que ser perfeito mesmo. Remete à figura lá do Salvador como um ser perfeito, sem pecado. Muito bem, esse é um ponto. Mas tem mais um aí, que sem isso, se não fosse feito isso, não teria semelhança nenhuma. Por Fala isso sobre o que, sacrifício de Jesus. como Carol, Acho que fala sobre a redenção dos fiéis através do sangue de Cristo, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Acho que é isso, isso. muito bem, tá certo. A Adriele falou um ponto, pureza. Quem só podia fazer isso era alguém que estava imaculado, para assumir toda uma carga, né? E absorver tudo aquilo em si, pagando pelas pessoas que não tinham nem nascido e não tinham nem condições de pagar. Entende? Muito bem. Então, essa relação do simbolismo de pureza, que a Adriele falou, e do sangue derramado, se não tivesse um cordeiro, e se não tivesse sangue, não teria semelhança com o sacrifício de Jesus Cristo. Não teria propósito nenhum Adão e Eva estarem fazendo sacrifício de animais. Entendeu? Ou, se eles pelo menos tivessem o cordeiro, mas não tivesse, o sangue não tivesse corrido, não teria significado. Entendem isso? A importância desse elo, né? Então, esses dois simbolismos, eles estão nessa representatividade aí dessa figura, tá? E foi uma figura muito perfeita essa figura. Fala, o Alisson. Me lembrou de um vídeo que eu vi sobre o sacramento. E nesse vídeo, o cara volta no futuro, quando ele era jovem. E ele conhece um jovem e leva para um lugar que é um templo que, que faz sacrifício com os animais. E pediu para o jovem escolher um dos animais. Ele escolheu o que estava mais manchado. Aí o que estava vendendo lá falou assim, não pode isso aqui. Ele pegou um pequeno que não tinha mancha. Ele foi. E no meio, eu sei por que eu não escolhi esse aqui, porque esse aqui tá manchado. Então, quando fala assim, né, que a gente escolhe os animais que não tem mancha. E no final que ele fala que acho que ele mata os animais e ficou triste. Aí, aí ele falou assim, por que eu não escolhi esse ali? Porque assim, não, porque o Jesus, ele, quando a gente é digno de tomar sacramento, a gente se sente assim, limpo e puro. A gente não pega mancha e toma sacramento. Não, a gente, por isso que existe o sacrifício, né? Então, quando eu vi esse negócio, assim, me lembrei de um vídeo
fala totalmente isso. Quando a gente escolhe um animal que acabou de nascer, ele morre, a gente sacrifica ele, que a gente tá, como a Carol falou, né? Que a gente está simulando o sangue de Jesus Cristo. Então é isso. Tudo bem, Márcio, obrigado. Muito bom. Então, essa foi uma fase que era realizada no Velho Testamento, porque a gente precisava fazer uma relação com Cristo que ainda iria nascer, né? Então, desde lá, esses ensinamentos já eram colocados os, para o homem e para a mulher, né? Bruno, lê para nós, que o presidente Rolando fala sobre a Liarona aí de 2019. Tá certo. Ao oferecerem seus próprios cordeirinhos simbólicos na mortalidade, Adão e sua posteridade estavam expressando sua compreensão e sua dependência do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o ungido. Isso, né? A oferecermos seus próprios cordeirinhos simbólicos na mortalidade. Adão e sua posteridade, opa, Adão e sua posteridade, está falando de quem? De nós, né? Quais são? Que tipo de cordeirinhos simbólicos, então, hoje a gente está oferecendo ao Salvador? Já pensaram nisso? Hum? Passa na mente de vocês, quando vocês pensam, que cordeirinho, qual é o cordeiro que eu estou oferecendo? Então, na mortalidade é o Senhor, né? Com a expressão de que eu compreendo que eu sou dependente do sacrifício. Visto que a gente não precisa mais sacrificar animais, né? Senão, esse negócio ia ser complicado, né? Então, o que o Senhor exige da gente hoje, então? Acho que para mim, acho que dá tempo às coisas do Senhor, né? Isso é meu escudeirinho, né? Que é dar um tempo, tô fazendo um trabalho, tenho horas na correria, não tenho tempo para dar para assistir a aula do instituto. Então pega esse tempinho para te dar focar no estudo tanto faz no seminário ou do instituto também. Então isso é meu meu simbolismo mortalidade é o tempo, né? Então a gente tem que sacrificar algum tempo para gente, né? Para as aulas do instituto também. Muito bem, Alisson, obrigado. Tempo, né? Quem mais? Queria ouvir mais uns dois aí, pelo menos, hein? O que vocês estão ofertando? O que vocês estão colocando no altar? O Alisson falou que é o templo. Muito bom, falou muito bem. Um dos convênios que você fez no templo. Mas o que mais a gente tem colocado no altar? Talvez Eu os acho que talentos, dentro de, perdão, mas dentro de um Adriane, chamado, assim, às vezes a gente tem que utilizar nossos dons para servir melhor ao Senhor, né? Então, talvez talentos também. muito bom, André. Servir, né? Muito bem. Servir é algo simbolicamente na mortalidade, a gente está dedicando e colocando no altar, né? Dar o melhor de nós nos nossos chamados, porque os filhos do Pai Celestial precisam, a primária precisa de uma boa professora, uma professora dedicada que prepare as aulas com muito amor para que elas possam aprender, dedicar tempo para fazer isso, né? Dedicar tempo para pensar nas crianças. E assim com as moças, com os rapazes. Muito bem, perfeito. Isso é o que você coloca em cima do altar. Muito bem. Depois da Adriele, acho que alguém falou, foi o Bruno? Foi o.
Foi eu. Vai lá, Bruno. Não, a gente faz convém no tempo, né, de dar nossos dons, tempos e talentos e tudo que a gente puder de melhor ao Senhor, né? Algo bem importante que, obviamente, que não é só isso, né, mas que é o tendão de Aquiles de muitas pessoas, é o dízimo, que a gente dá a nossa oferta de jejum também. Ah, obviamente que é uma coisa que é material, né? Tem muitas coisas espirituais, né, que a gente pode fazer, atitudes, e no lado material, digamos assim, o dízimo é uma delas também. Tudo bem. Perfeito, perfeito. Você ser obediente, pagar um dízimo honesto, você está colocando a sua oferta diante do altar. Muito bem. Aqueles que não, por causa do nosso tempo, também eu gostaria que muito que todos se expressassem, né? Mas eu gostaria sinceramente que vocês, com o tempo melhor, pegassem essa aula e botassem esses sentimentos de vocês e botassem as impressões de vocês no caderno, no diário, registrasse lá no Family Search, naquela parte que tem lá que vocês podem fazer, escrever muitos pensamentos e sentimentos. Isso é formidável. A gente sabe é, que, como eu falei, desde o início, a gente sempre viveu com símbolos, né, e a representatividade deles. No Velho Testamento, a gente aprende muito sobre o povo de Israel, né? Era um povo que estava acorrentado e acorrentado por 400 anos. A gente consegue mensurar isso? 400 anos. São mais de 4 gerações. E põe aí, né? Mais de 4 gerações. Se bem que naquela época eles viviam bem, né? Hoje, né, nossas gerações aí chegaram, são poucas pessoas que estão aí chegando aos 100 anos, né? Contado no dedo. Então, mais 400 anos acorrentado. Adriele, lê para nós, por favor. A história da libertação de Israel do cativeiro egípcio pode nos ajudar a entender como o Senhor nos resgata das diferentes formas de cativeiro que vivenciamos. Bem, né? 400 anos como escravos. Só que a gente entende que essa escravidão era uma escravidão física, né? Podemos experimentar o cativeiro por causa do pecado, dos vícios ou por acreditar em ideias falsas. Então, nós também podemos estar cativos quando nós estamos atrelados a pecados que a gente não consegue se desvincular, ou vícios que nós não ainda superamos, ou em falsas ideias que está no nosso meio e a gente acaba sendo envolvido por essas ideias que nos afastam também da presença de Deus. Então, nós podemos estar sim também num cativeiro espiritual, assim como o povo de Israel, né? Precisou de um libertador, precisou ir com simbolismo, né? Hoje, nosso libertador é quem? Quem é o nosso libertador hoje? Nós vencermos a morte espiritual, ou vencermos a escravidão espiritual. Quem é o nosso libertador? Quem foi que nos libertou? Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, percebem só? Moisés precisou vir, amar o povo, mostrar para ele o caminho, a caminhar com eles, mas eles precisaram também ter muita fé, até para atravessar o Mar Vermelho.
Percebem? Nós temos os nossos mares da vida. Talvez não seja um mar vermelho, mas pode ser aquele mar que a gente tem dificuldade de atravessar. E a gente vai precisar de confiar no Salvador para a gente atravessar, né? Pode ser a, as minhas dificuldades emocionais que eu enfrento hoje, né? Pode ser a minha dificuldade em perdoar aquele que me magoou, que me feriu, né? E se a gente fosse fazer uma relação aqui, mas eu gostaria que profundamente vocês pensassem no que hoje vocês enfrentam, que vocês precisam do libertador, de caminhar com o Salvador para vocês vencerem, assim como os filhos de Israel. Vou passar um vídeo para vocês agora. Ele é 4 minutinhos, se não me engano. Preste atenção. Isso aqui antes. Antes de eu passar o filme. Na véspera da libertação de Israel, o Senhor apresentou a Páscoa a eles, que estava repleta de símbolos que foram feitos para ensinar sobre o poder do Salvador de salvar todos os que o seguiam. Agora a gente vai ver um vídeo aqui. Antigo Egito, terra dos faraós. Há 3.000 anos, era o mais poderoso império do mundo. Hoje temos apenas um vislumbre da majestade do Antigo Egito e da glória de seus faraós. Eles eram mais ricos e poderosos do que se pode imaginar. Comandavam o maior exército que o mundo já vira. Foi na época desses poderosos faraós que os filhos de Israel eram escravos do Antigo Egito, vivendo na miséria e no cativeiro. Nem mesmo as pragas invocadas por Moisés abrandaram o coração do faraó para que libertasse Israel do cativeiro. Que poder poderia livrá-los da poderosa mão do faraó? E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ácidos. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Bem, perceberam só? Alguns simbolismos, muitos, né? Só nesse filme aí. E eu queria retratar para vocês aqui uns, rapidamente, e aí vocês podem visualizar
mais tarde. Ele falou nesse. Aí tem os versículos aqui do lado, vocês vão poder ver depois. Ah, cada sacrifício. O primeiro lá, no versículo 13, era o quê? Cada casa sacrificou um cordeiro. Então, possível significado: o poder redentor de Jesus Cristo é para todos, né? Um cordeiro para cada família. Aí o cordeiro tinha que ser sem mácula. O Salvador era o cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado. Aí tem a referência das Escrituras para vocês pesquisarem e estudarem. O sangue, que era aplicado nos umbrais das portas lá. Por convênio, podemos aplicar o sangue de Cristo para vencer a morte espiritual. E o sangue de Cristo nos redime e nos protege. Né? Então, nós estamos sob convênio, isso é válido para nós. Pão ázimo, era o pão feito sem fermento, né? Jesus Cristo é o pão da vida. Lembra lá do simbolismo do pão que eu coloquei? Ele não tem impurezas, né? É o pão que até hoje existe esse pão ainda. Ervas amargosas. Vivemos em um mundo decaído e estamos sujeitos à amargura do pecado, se assim nós estivermos envolvidos. Os lombos cingidos, os sapatos, os pés, cajado na mão, comer apressadamente. O que isso tem a ver? Lá em Alma 34 nos ensina. O poder redentor de Cristo deve ser aplicado sem demora. Por isso que é comer apressadamente, né? Se prepara, cinge os lombos, põe o sapato, corre, né? Então, isso aqui eu vou deixar na nossa página lá, e vocês podem estudar bem mais tranquilos, tá bom? Então, a gente chega então na lição número 7, que é bem pequena, vou passar bem, né, rapidamente, que é ainda se referindo ao Deus do Velho Testamento, tá? E a gente vai aprender o que nesse capítulo? Jeová, ele é justo e reto, mas também ele é o Senhor e ele é misericordioso e piedoso. Quando a gente fala sobre isso, Alisson, lê para a gente Ok. o Novo Ah, Testamento. Como é que a gente vê? Como é que a gente aprende? A gente vê muito isso. Lê para a ok. gente aí o azul. Como é que a gente vê o Deus do Novo Testamento, Testamento? tes- testamento. Ó, eles vêm, ó Deus do Velho Testamento. Jeová como Jeová como vingativo, Sim. ingente e duro. E duro, né? Muito bem. Carol Silva, como é que é o outro? Como é o Deus do Novo Testamento? Qual é mesmo? Ah, tá. O Deus do Novo Testamento. Senhor é misericordioso e piedoso. É esse? Isso. Ele é bondoso, clemente, né? Misericordioso. Então, esse é o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Essa é a visão que muitas pessoas têm quando estudam, tá? As Escrituras. E aí a gente aprende com isso que existe uma justiça e uma misericórdia, uma misericórdia. E essa balança, ela é bem equilibrada, tá bom? Vamos ver como é que isso acontece. A gente tem um lado de Jesus Cristo misericordioso, mas pelo fato de eu e vocês conhecerem o plano de Deus, a gente conhecer os mandamentos, existem leis que regem, que vão chegar com a misericórdia e vão exigir caso a gente não cumpra algumas coisas que nos foram dadas, né?
Aí quem vai lá e querer isso é a justiça. Entendem? Como que Cristo pode ser ao mesmo tempo justo e misericordioso? O que vocês pensam isso, hein? Já pararam assim firmemente para pensar como é que ele consegue? Hum? Ah, eu estava pensando aqui que ele pode ser o nosso juiz e também pode ser nosso advogado, ele pode ser nosso juiz também, pode ser que ele vai ser nosso misericordioso e a justiça também. Porque quando a gente morre, a gente não é que assim, isso aqui ele foi bom aqui na Terra, ele é justo, ele tá salvo. Mas não, ele vai somar isso nem coisa que a gente que a gente plantou aqui na Terra. Se ele plantou ruim, totalmente o Senhor vai ser misericordioso, mas totalmente vai ser a justiça também. A gente não, ele pode ser os dois também. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí. Ele tem o poder, né? Na verdade, para ser os dois. Um, ele é muito obediente, ele vai cumprir as leis, mas o outro, pelo amor dele, e por ele ter pago por nossos pecados, ele é o nosso advogado junto ao Pai, né? Muito bem, Alisson. Vamos lá, então, ler rapidinho. Bruno, você vai ler do Deuteronômio 32:40 para nós. Pode ser agora? Certo. Pode ler? Pode ler. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Muito bem. Carol Reis, lê para nós, por favor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em enrai-se e grande em benevolência e verdade. Muito bem. Então a gente pode ver nessas escrituras que Moisés, opa, Moisés, ele falou de Cristo, né? Sendo justo, reto e ao mesmo tempo também. Então ele conhecia essa grandeza do Salvador, tá? E nós precisamos entender isso muito bem. A gente não cair nas armadilhas. Tem outras escrituras aqui que é a visão que a gente tem dos atributos de Deus. Ele só consegue ser isso por causa de atributos que ele tem. Por exemplo, vamos dividir rapidamente essas escrituras. Alguém lê para mim Jeremias, alguém lê Mosias e alguém lê Isaías. Olha só o que diz essas pérolas. Vamos lá. E pode ler Trielle, Firmino, Eu Posso posso. começar? pode ler. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão o mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel somente me provocaram a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Pode ser, Firmino? Mosia? Esse Firmino não está podendo nada. E, e havendo escandido ao céu, tendo as estranhas cheios de misericórdia, estado cheio de compaixão pelos filhos dos homens, internado-se entre eles a justiça que havia rompido as ligaduras da morte, tornando sobre si iniquidades, transgressões deles, que havendo-os retirado de mim, retimido e as satisfeito em negligência da justiça.
Firmino, pode ler o Isaías 1:4? Acho que não está muito bom para ler. Vai lá, Carol Silva, por gentileza. Carol, Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, prosperaram, o Santo de Israel, voltaram para trás. essas três escrituras, elas falam sobre desobediência, né? Ah, o povo fez isso. Quando nós estudamos essas escrituras, a gente coloca é, por exemplo, Jeremias 32:30, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal. Se eu botasse, porque Moisés e os filhos deles fizeram mal aos olhos do Senhor, desde a sua mocidade, ou seja, eu não quis saber de nada do Evangelho, não quis ser batizado, não quis guardar os mandamentos, a justiça vai bater na minha porta, né? E assim as outras escrituras, se vocês colocarem vocês, vai ter um sentido nessas escrituras, né? Que vocês vão poder ver entre as entrelinhas a importância da gente entender por que Cristo ele consegue ser ao mesmo tempo justo e misericordioso, tá bom? Obrigado por vocês terem lido. Então, ele é justo e fiel, essa escritura fala, e outro, ele é compassivo e benevolente, né? Eldeud Toff, ele falou o seguinte, rapidamente, que a gente já está em cima da hora, eu vou ler para vocês. Seguinte, não podemos simplesmente merecer o céu. Os requisitos da justiça são uma barreira que somos incapazes de superar por nós mesmos. Esse é um ponto, né? Mas nem tudo está perdido. Nossos pecados, mesmo que sejam como a escarlata, podem se tornar brancos como a neve. Como o nosso amado Salvador deu a si mesmo em preço de redenção por todos, proveu-se uma entrada para nós em seu reino eterno. Ou seja, o de Toff ele fala que a gente tudo nem nada está perdido, porque o Salvador ele tem a misericordiosa, ele tem esse atributo o qual nós devemos agradecer sempre, ele ser o nosso advogado. Nós só precisamos fazer o quê? A nossa parte, né? Só precisamos buscar ser melhor do que nós somos a cada dia, certo? O Helder L. Gibson, deixa eu pedir alguém para ler aqui rapidamente. Bruno, lê para nós. Pode ser? Gente, Gibson fala um pouquinho sobre isso e a gente vai encerrar a aula. Ficamos maravilhados com a graça do Salvador em nos dar segundas chances para vencermos o pecado ou os fracassos do coração. Ninguém está mais ao nosso lado do que o Salvador. Sabendo que o caminho estreito e apertado estaria repleto de provações e que as falhas seriam um acontecimento diário para nós, o Salvador pagou um preço infinito para nos dar quantas chances fossem necessárias para passarmos em nossa provação mortal com sucesso. Uma vez que não queremos parar de progredir até nos tornarmos como nosso Salvador, precisamos continuar a levantar sempre que cairmos, com o desejo de continuar a crescer e progredir, apesar de nossas fraquezas. Muito bem, obrigado. Então, com esse mesmo conselho, com esse mesmo convite, eu reforço ele a vocês, que a gente possa entender isso com muita seriedade, né? E eu sei que nós vamos dar o melhor, nós vamos ofertar, que a gente possa, convido vocês a ofertarem o melhor, colocar diante do altar o melhor de vocês. O melhor de vocês para o Senhor é tudo. Entende?
A minha oferta, nossas ofertas, elas são diferentes, mas para o Senhor, elas têm um significado muito e muito semelhante, tá? Preste meu testemunho, que essas coisas são verdades. Sou muito grato por ser e saber que Salvador, ele é justo e misericordioso. E a mão dele sempre está estendida para nós, para mim e para vocês. Queria compartilhar essa aula com vocês, meu carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Firmino, você conseguiria fazer a última oração para nós, amigão? E a gente deixa por encerrado a nossa aula e até semana que vem, né? Firmino, bom, não está saindo o áudio, Firmino. Agora, põe o áudio. Aí, isso. Não está saindo, né? Tá Não, bom. pessoal, É, Drelly fez a primeira, Drelly? Não, Não, né? Pode fazer para nós, então. O Firmino ficou ruim o áudio dele. posso sim. Obrigado. Querido e amado Pai Celestial, gostaríamos de agradecer, Senhor, por termos aprendido com essa aula e por termos tido a oportunidade de tê-la. Somos gratos também por fazermos parte do Teu Evangelho, por termos Jesus Cristo em nossa vida e podemos desfrutar da sua expiação. Pedimos que tu nos ajude a fazer boas escolhas, nos ajude a nos arrepender e lembrar disso constantemente, de colocar em prática a expiação de Jesus Cristo. Pedimos que tu nos dê uma ótima semana e abençoe as pessoas que não puderam estar aqui. Deixemos essa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, obrigado, gente. Bom final de Tchau, semana tchau. para vocês. A gente vai se... Eu vejo vocês lá no sábado, hein? Vamos comer comida típica, hein? Comida do norte. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Anderson.